Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, que alegria chegar com mais um programa Adorando em Casa. É uma satisfação poder celebrar com você parte do culto doméstico, esse que é um elemento vital para a vida da família, o colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida dos nossos filhos, o nosso casamento diante do Senhor. Nós vamos orar a Deus, pedir a Ele para que nos ilumine nesse tempo, que nós vamos ouvir a Sua palavra e sermos edificados pelo poder da mesma. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Ti pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Que nesse tempo de culto doméstico, o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho exposto ao longo dos dias, logo depois da Páscoa, acerca dos aparecimentos de Jesus aos seus discípulos. Já falamos sobre Jesus aparecendo a Maria Madalena, Jesus aparecendo àqueles 2 discípulos que iam até Emaús. Falamos do aparecimento de Jesus a Tomé, ao apóstolo Pedro, mas hoje nós vamos falar de um evento maior. Talvez o maior evento no qual Jesus tenha aparecido ressurreto. Se trata de quando Jesus se revelou a uma multidão de 500 pessoas. Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos 6 e 7, diz assim: depois que foi visto por Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Meus irmãos, Jesus, depois de aparecer a alguns discípulos em específico, ele aparece agora a uma grande multidão. Mas por que Jesus estava interessado a aparecer para 500 pessoas, sendo que ao longo do seu ministério, ele sempre foi muito solicitado, mas nunca quis aparecer e a revelar todos os seus feitos a grandes e a muitas pessoas? Meus irmãos, esse texto nos fala acerca do aparecimento de Jesus a uma multidão de 500 pessoas e por que Jesus se revelou a elas. Em primeiro momento, eu gostaria de destacar que Jesus se revelou a 500 pessoas para solidificar o testemunho da sua ressurreição. Veja, Jesus até então só tinha aparecido a um círculo pequeno de pessoas, somente aos seus apóstolos, a algumas mulheres, a outros discípulos que não estavam no colegiado dos apóstolos. Então, esses homens e essas mulheres eram tidos como loucos, como alucinados, como testemunhas de uma mensagem mentirosa. Jesus aparece a 500 pessoas agora para criar uma solidez na sua ressurreição, para que agora não fosse mais um grupo pequeno, mas 500 pessoas que na época do apóstolo Paulo, quando escrevia aos Coríntios, ainda estavam vivas e testemunhavam da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus aparece a uma grande multidão para que essa multidão pudesse solidificar o seu testemunho e a sua ressurreição. Mas em segundo lugar, eu acredito que Jesus aparece a uma multidão para pré-anunciar a glória da segunda vinda. Imagine o sentimento desses irmãos que viram Jesus ressurreto, num evento em que essas 500 pessoas estavam reunidas e agora perceberam que Jesus não estava mais morto, mas ele estava vivo. Que alegria poder olhar e ver o Mestre vivo, ressurreto em carne, osso e espírito. Meus irmãos, esse evento não pode ser comparado com aquele evento que todos nós estaremos presentes. Quando Jesus Cristo voltar em poder e muita glória, e não mais uma multidão de 500 pessoas, mas todas as pessoas, as que estiverem vivas até lá, todas as que morreram e serem levantadas do pó,
todos os olhos verão, todos os joelhos se dobrarão diante daquele que vive, daquele que venceu a morte. O evento para 500 pessoas só pré-anuncia o grande evento, a grande volta triunfal em poder e glória de Cristo Jesus, presente, vivo, em carne, osso e espírito. Mas em terceiro momento, além de solidificar o testemunho da ressurreição, além de pré-anunciar a glória de vida, a glória da segunda vinda, melhor dizendo, eu acredito que esse evento para uma grande multidão também pode ser aplicado na nossa vida, porque é diante dessa grande multidão que Jesus encontra pessoalmente o incrédulo. Olha o que diz o versículo 7. Depois de aparecer a essa grande multidão, ele foi visto por Tiago. Esse Tiago não era o filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos que foi morto pelo Herodes Agripa. Não se tratava desse apóstolo. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Aquele filho de José, filho de Maria. Aquele irmão de sangue de Jesus, que conforme João capítulo 7, versículo 5 nos diz que nem os seus irmãos criam nele. Ou pior, Marcos capítulo 2, versículo 21, que nos narra o momento em que os parentes de Jesus saíram para prender Jesus, pois dizia, ele está fora de si. Veja, nem os irmãos de Jesus criam nele. Ele então aparece a uma multidão, todos testemunham da sua ressurreição e depois ele pessoalmente aparece a Tiago. Tiago era um incrédulo, mas Jesus se revelou para ele. Diz a palavra do Senhor que depois de subir aos céus, Cristo Jesus converte o coração do seu irmão e Tiago se torna um grande pastor, um grande líder, o presidente do Supremo Concílio da Igreja de Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus se revela pessoalmente ao incrédulo. Meus irmãos, o Salmo 53 nos fala que os homens, os lábios mentirosos, afirmam que Deus não existe. Mas é nesse momento de incredulidade, é nesse momento de incerteza, é nesse momento de crise que Cristo Jesus se revela ao coração do perdido, para que todo aquele que ainda não crê nele possa ter a esperança da vida eterna. Não deixe de anunciar que o mesmo Cristo que aparece à multidão é o Cristo que se revela pessoalmente ao incrédulo, e todos os incrédulos dobrarão os seus joelhos e confessarão com a sua língua que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus bendito, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nos ensine que nós fazemos parte desse testemunho da Tua ressurreição, que nós vamos contemplar a glória do Senhor na segunda vinda, e nós Te louvamos porque o Senhor se revela pessoalmente ao incrédulo e faz com que todos aqueles que buscam ao Senhor sejam agora convertidos ao Teu nome. Nos abençoe, nos guarde, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e a vida da sua família em Cristo Jesus. Amém.